Olá a todos, que a paz e o amor do Mestre Jesus possam estar conosco agora e sempre. Sinto-me agraciado e honrado, por esse convite para falarmos mais uma preleção, baseado no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e que o Centro Espírita Mansão da Esperança seja muito abençoado, e que, para melhor harmonização dessa preleção de hoje, vamos recolhendo-nos interiormente, entrando em sintonia com toda a espiritualidade que se faz presente, especialmente esse nosso querido irmão que diuturnamente caminha conosco, nos protegendo, nos amparando, nos intuindo, principalmente para seguirmos o bom caminho, exemplificarmos o que Jesus nos passou, que esse querido irmão possa levar-nos ao encontro de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Que Maria, em sua ternura, em sua brandura, possa dulcificar o nosso coração, para que sejamos mais dóceis frente às intempéries da nossa vida. E Maria, como nossa mãe maior espiritual, possa dar-nos o seu acalanto. Que Maria envolva-nos em seu manto de luz, levando-nos em proteção junto ao seu querido Filho, o nosso Mestre Jesus Cristo. Diante de Jesus, vamos agradecer-lhe pelo seu Evangelho Redentor, pelos seus ensinamentos, por suas palavras, suas atitudes, e que possamos seguir os passos de seu Evangelho Redentor. E que Jesus, envolvendo-nos em seu amor maior, leve-nos ao encontro de Deus Pai, nosso Criador. E diante de Deus, possamos aproveitar para agradecer. Agradeçamos a esse momento de ouvirmos a essa preleção. Agradeçamos a Deus por tudo que somos, por tudo que temos. Agradeçamos ainda pela oportunidade dessa nossa vida. E agradeçamos a Deus em forma de oração, orando a prece que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, da mesma maneira que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Como disse anteriormente, hoje falaremos sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema principal é Bem-aventurados os aflitos, mas que o tema da preleção é dor e sofrimento, alerta e resgate. Então, onde veio, esse tema? Se não do próprio Jesus Cristo, do seu Evangelho Redentor. Dizem, os seus escribas, principalmente em relação ao Sermão do Monte, quando Jesus sobe a montanha e lá o povo já aguardando, calcula-se que tinham 5.000 pessoas para ouvir o Sermão do Monte, assim dizem alguns historiadores, e Jesus começa a falar o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha através das bem-aventuranças. E uma delas que tem a ver com o tema da preleção de hoje, que ele começou dizendo o seguinte: Bem-aventurados que choram,
porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, tem que ver, né? Bem-aventurados os aflitos, com dor e sofrimento, tem tudo a ver. Então, Jesus diz que aqueles que têm aflição, ou seja, né, passa por um momento difícil, ele diz que é bem-aventurado, ou seja, é agraciado, tem as graças do céu para aquele que sofre. E nós vamos falar como é que procede isso. E Jesus, em seu ensinamento, através do Evangelho, ele só não falava. Tudo o que está no Evangelho, redigido por seus apóstolos, depois também seus seguidores, mais para frente, seguidores, aliás, de Paulo de Tarso, que foi Marcos e Lucas, e seus apóstolos Mateus e João, João Evangelista. Então, esses evangelistas passaram algumas situações da vida de Jesus, mas tudo que ele falou, que eles descreveram, Jesus fez. Então, quando ele diz que bem-aventurados os aflitos, então ele está querendo dizer, quando nós passamos por algum problema, nós somos agraciados pelos céus. Mas como assim? Como é que se explica isso? Num mundo tão conturbado como é que está hoje, com guerras, problemas ideológicos, problemas doutrinários, problemas filosóficos, problemas de grande violência, assaltos, mortes, homicídios e por aí vai. Como assim essas pessoas que sofrem essas dores, elas são agraciadas? O sentimento que essas pessoas têm, o sofrimento que elas têm, são agraciados. Então é bom ter dor, é bom ter sofrimento. Poxa, como assim? Porque é bom, né? Conta-se até uma história de que um rapaz cortando o cabelo, o barbeiro, muito falador, né? Começou a falar de todas as dificuldades pelas quais estamos passando no mundo atual, e daí esse cidadão chegou-se à conclusão que Deus não existe. Como existe Deus se tem pessoas aí passando fome, pessoas sequer têm um teto, sequer comeu uma vez naquele dia, pessoas que perdem emprego e não conseguem mais, pessoas aí que, inclusive, a dor que tem é tamanha, 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 o sofrimento é grande, 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 chega até tentar cometer o suicídio. Pode, isso que é razão, pessoas matando pessoas. Como assim? Deus não existe. E daí nisso passa o cidadão pela calçada, barbudo, cabeludo, via-se que era uma pessoa que está em situação de rua, e aquele jovem fala para o barbeiro, ó, sabe de uma coisa? Barbeiro também não existe. Como não existe? Olha eu aqui, estou cortando seu cabelo. Mas por que aquele cidadão lá, cabeludo, barbudo, tudo cabelo desenganhado, tudo mal feito? Não, lógico, ele não veio me procurar, não posso cortar o cabelo. E aí o jovem, na sua simplicidade, fala para o barbeiro, sabe qual é o problema? Que o mundo está passando por toda essa situação porque não procuramos a Deus. E aí explica-se muito da problemática particular de cada um de nós. Quanto mais nos distanciamos de Deus, mais as dores, o sofrimento aumentam. Então, as dores que nós temos, seja ela física, mental ou espiritual, coração, é um alerta para que devemos melhorarmos em nossos pensamentos, em nossas atitudes e nossas palavras. Algo está errado. Quer seja a saúde física, já foi comprovado, né?
conforme o que pensamos, como agimos, são as causas de muitas doenças físicas que nós temos. Então, cuidemos primeiro, né, da saúde espiritual. E é notório já experiências que foram feitas, pessoas que oravam, a cura é mais rápida do que aqueles que não têm atitude nenhuma em relação à divindade. Então, pensemos nisso. Quer dizer, se eu fizer oração, minha dor vai diminuir. Aí explica-se a espiritualidade pelo seguinte aspecto, que nós temos dois tipos de dores, no caso aqui, como em relação aos bem-aventurados aflitos, dois tipos de aflições. Uma são as causas atuais, outras de causas anteriores, ou seja, de vidas passadas. Então, a causa atual é conforme eu procedo, então todas as atitudes que eu tenho vai dar um fruto. O que eu plantar, eu vou ter que colher. E muitas dessas dores vêm das atitudes que eu pratico, da imperfeição que eu tenho nas atitudes com o próximo, em especial, e para com a nossa própria saúde. Se eu não como direito, se eu não durmo direito, se eu vivo preocupado com o trabalho, será que eu vou ser despedido ou não? Será que eu vou ser assaltado ou não? Estou com dinheiro lá em casa, temos bens materiais muito grandes, de alto valor. Será que eu vou ser assaltado? Não. Isso aí vai trazendo aflição, aflição, e essa aflição vai denotar o nosso corpo físico. E assim vai, cada exemplo. Cada um tem a sua vida e cada um pode autoavaliar-se, fazer uma reflexão sobre as coisas que acontecem em cada um de nós. De onde vem essa dor? De onde vem esse sofrimento? E normalmente as dores do corpo em especial são os alertas, faz parte do tema de hoje. Quando eu sinto a dor, será que eu estou cuidando dessa dor? Eu vou visitar um médico, deixamos passar, toma um analgésico qualquer, um antitérmico, está tudo bem, passou, aí passa um tempo depois, aquela dor volta de novo, e para se corrigir isso, o que eu estou fazendo? Como estou agindo em relação a isso? Então devemos começar a fazer a análise mental, espiritual, física das coisas que acontecem conosco. E normalmente essas dores são causadas por perdas, né? Seja a perda de um ente querido, de um amigo, a perda de um emprego, a perda de alguém que estava em relacionamento conosco, a perda de um bem material, tive que se desfazer desse bem devido aos problemas financeiros, por aí vai. E aquilo vai causando uma dor. E essa dor, são vários estágios de dores, né? Por exemplo, se eu bato o dedinho, né, que isso é comum, no pé da cama, sai xingando, brigando, por aí, reclama com o vida, mas quando a dor passa, passa tudo. Então não houve um sentimento em relação a isso, normalmente, passa-se rápido. Mas em relação às perdas, normalmente, aquele sofrimento começa, puxa, eu gostava tanto dessa pessoa, amava, consigo, a dor é tão forte. Às vezes, perdeu um relacionamento, teve um relacionamento de 2, 3 anos, 5 anos, sei lá. A pessoa já está com 40 anos, teve um relacionamento de 10 anos, por exemplo. Então viveu 30 anos sem a pessoa. Aí quando viveu com a pessoa 10 anos, agora diz que já não pode viver mais sem aquela pessoa. Como assim? Viveu 30 anos sem a pessoa. E agora não pode viver mais sem ela? Sim, lógico que pode.
Então, é começarmos a avaliar as nossas consequências em relação à atitude que nós tomamos e o que nós pensamos. Nos momentos de dor, Jesus diz que nós somos bem-aventurados, ou seja, nós temos graças divinas por essas dores, porque elas nos servem de lições em relação às nossas imperfeições. Os erros cometidos causam-nos as dores. É um alerta. Olha, você está passando dor porque você fez isso, plantou isso e agora está colhendo fruto disso. Quando nós temos o entendimento desse processo, as dores serão menores, vão diminuindo até ela se extinguir de vez. Quando entendemos esse processo da dor, e a palavra de Jesus também fala, bem-aventurados os aflitos, porque quando nós aprendemos que nós cometemos algum erro devido às nossas imperfeições e que vamos corrigir a esse erro, a dor em consequência mínima para o nosso corpo físico, para a nossa alma. O sofrimento basicamente quiser. Puxa, eu errei realmente, dá até risada com o nosso erro. Puxa, como eu fui infantil nessa minha atitude, o sofrimento vai diminuir. Quando tem a dor no corpo físico, vamos ficar alertas a essa dor. O que causa essa dor? Tratarmos a causa e não o efeito. Se eu tenho uma dor de cabeça, tomo um analgésico, a dor passa. Aí a dor volta, tomo outro analgésico, a dor passa. Pô, peraí. De onde vem essa dor? E por que ela está vindo constantemente? Vamos avaliar, vamos refletir sobre isso, indagarmos. Por que tanta dor de cabeça? Será que é um problema no olho? Será que é um problema que eu estou pensando nos meu problema do dia a dia, que amanhã eu tenho que entregar um relatório para a diretoria no final do mês e que esteja tudo certo, que a diretoria que vem do exterior para ver esse meu relatório, estou preocupado com isso. Estou preocupado com alguém que está com problema de saúde na minha família. Estou preocupado com a prestação de vai ter pagado no fim do mês, não vai ter dinheiro para pagar. Então vamos ver, analisar a causa. Analisando, vamos atacar a causa e não o efeito, que é a dor de cabeça. Vamos analisar a causa que deu essa dor de cabeça. E aí o sofrimento será menor também. E conta-se outra história, né? E tem gente que tem muito problema. Logicamente, esses problemas causam o sofrimento. E a pessoa anda de cabeça baixa pela rua. Ela fica olhando o chão, vê olhar as pessoas e ver que está tudo ao seu redor. As coisas bonitas da natureza. Não consegue enxergar nada de bom. É o desânimo. Inclusive, nunca se houve tanta depressão como agora, né? No relatório da Organização Mundial da Saúde, 2022, né? Quando fechou esse ano, disse que em cada 8 pessoas, uma tem depressão. Como somos 8 bilhões de habitantes agora nesse nosso planeta, ou seja, 1 bilhão de pessoas têm depressão. Da onde vem isso? E aí Jesus, bem-aventurados os aflitos. Essa pessoa que está em depressão parece que não tem bom ânimo, não tem coragem, não tem força interior para sair dessa problemática e resolver as questões internas suas. E aí Jesus nos dá uma diretriz. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. O que é buscar o reino de Deus? Se não praticar o que o próprio Jesus veio ensinar. A prática do bem, a prática da caridade.
Fora da caridade não há salvação. Então, se praticarmos a caridade, teremos salvação. Ou seja, as dores serão diminuídas, o sofrimento será diminuído. Lei de ação e reação. Façamos o bem, que o bem retorna a nós. A nossa cura depende da nossa atitude, do nosso pensamento. Pratiquemos o bem. E conta-se uma história que um general de um exército soube que havia um sábio, terras bem distantes de onde ele estava. E ele, a pé com seus soldados, foram caminhando até esse sábio. E chegando diante desse sábio, ele só queria saber uma resposta. O que era céu e o que era inferno? E ele faz essa pergunta ao sábio. Sábio, o que é céu e o que é inferno? E o sábio olha para aquele general, todo cansado, todo cheio de poeira, já com o rosto até a roupa já rota, da caminhada longa que fez a pé, e diz àquele general: como ousas falar comigo desse jeito? Você com essa roupa toda imunda, o sapato todo cheio de poeira e de barro, você vem falar comigo? O general, naquele momento, sobe o sangue pela cabeça, ele tira da espada e já vai de encontro àquele sábio. Aí o sábio diz a ele: este é o inferno. Então, nós mesmos criamos o nosso inferno. As coisas exteriores nos afetam diretamente. E aí precisamos usar da nossa sabedoria de distinguir o que nos faz sofrer e o que nos faz feliz, nos dá alegria. Porque as coisas exteriores afetam tanto a nós, trazendo-nos dores e situações que não condizem com o que nós pensamos, aí causando-nos, logicamente, dores e sofrimentos. Pensamos o que o outro está pensando sobre nós. Não deixe, né, que essas energias que os outros emanam não afete. O que não é seu, não precisa assumir. Assumamos os erros nossos cometidos, corrigimos-los para que sejamos felizes, sejamos alegres, tenhamos a sabedoria de entender a isso para que possamos diminuir as nossas dores interiores. E como resgate, vamos ao exemplo de Jesus Cristo. Ao final de sua trajetória aqui nesse nosso planeta, ele foi preso, amarraram-lhe as mãos, deram-lhe tapas, cuspiram-lhe em seu rosto, coroaram-no uma coroa de espinhos, ferindo o seu rosto, sangrando pelo seu rosto. Colocaram suas mãos e seus pés com pregos na cruz. Não bastasse isso, lá crucificado, estava com sede, pituava, deram-lhe fel amargo, ainda furaram-lhe com lança para que ele morresse mais rápido. Em virtude de tudo isso, ele diz: Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Meditemos sobre essas palavras de Jesus, sobre o perdão. Dissemos que fora da caridade não há salvação. Quer caridade maior que essa? Depois de todo o sofrimento de Jesus, ele pede para Deus perdoar aqueles que o maltrataram. Perdoemos. Pratiquemos a caridade, por menor que seja. Estendamos a mão àquele que está caído, dando também o pão para aquele que tem fome, água para aquele que tem sede. A prática da caridade é que nos traz o resgate das nossas dores,
Aí sim vamos sentir a alegria e a paz interior e a felicidade que tanto buscamos. E está em nossas mãos a prática do bem para evitar as nossas dores e diminuir os nossos sofrimentos. Que Jesus nos abençoe e vamos aproveitando esse momento de harmonia para fazermos as nossas vibrações de amor. Que essas nossas vibrações se estendam por todo o universo criado por Deus, pedindo pela paz do universo. Também pedindo pela paz em nosso planeta Terra. Que o bem prospere sobre o mal. Aqueles países que estão em guerras, conflitos, tragédias naturais ou tragédias sociais, tenha em nossas vibrações de amor tocado o coração dos dirigentes desses países, para que vislumbrem o bem-estar de seu povo, que direcione sua administração em favor do seu povo, especialmente aqueles que mais sofrem, vibrando por aqueles que são vítimas das tragédias dessa guerra, as famílias desencontradas, pais e filhos separados. Vibremos para consolar seus corações, vibrando pelo nosso querido Brasil, passando por uma fase de transição política. Vibremos pelos nossos dirigentes e pessoas que têm poder de mando nesse país, para que administrem em favor do povo brasileiro, especialmente aqueles que passam por maiores dificuldades, vibrando por aqueles que procuram um emprego para levar o pão para a sua mesa e para a sua família. Vibremos por aqueles que estão em leitos de dor, para que tenham alegria em seu coração, que acreditem no poder de Deus e suas curas, vibrando pelos jovens e adolescentes, especialmente aqueles que se iludiram pelos vícios desse nosso planeta, vibrando pelas nossas crianças, especialmente aquelas abandonadas pelas ruas, eles tenham um amparo de seu anjo de guarda, vibrando pelos nossos idosos, especialmente aqueles que foram abandonados por seus familiares. Nesse momento, vamos vibrando pelo lar de cada um que está ouvindo essa pregação, que tenha muita paz, harmonia, serenidade dentro do lar, vibrando nesse momento por cada um de nós, que a paz e o amor de Jesus, toda a espiritualidade presente, possa recair sobre cada um de nós, dando-nos o alento, perseverança, a esperança e a fé em dias melhores. E vamos deixando o espaço em aberto para que a espiritualidade possa levar a uma vibração de amor aonde houver necessidade neste momento. Agradecendo a Deus por ter nos dado essa oportunidade, agradecendo a Jesus pela sua companhia, pois ele nos diz: onde dois ou mais estiverem falando meu nome, lá estarei. E agradecendo a toda a espiritualidade de ter nos protegido, ter nos amparado e ter nos intuído. Vamos dando por encerrado, dando sempre graças a Deus.